Vamos estudar um dos movimentos mais interessantes da física, que aborda tanto os conceitos de força resultante quanto de torque resultante. O movimento de giroscópio é utilizado desde um brinquedo, como um peão, até a órbita da Estação Espacial Internacional e mesmo a rotação da Terra. É utilizado também na tecnologia como instrumento de navegação. O Segway, utilizado na Inglaterra, ou que você pode ver em alguns shoppings, baseia-se na utilização do movimento de um giroscópio, que consiste de um disco em alta rotação. Mas antes de estudarmos o movimento de giroscópio, é importante analisar o torque devido à força-peso. Eu não sei se você já tentou colocar um ovo cozido em pé. Se você for capaz de colocar um ovo cozido em pé, é porque não há nenhum torque atuando sobre o seu centro de massa. Isto acontece porque a linha de ação da força-peso, que passa pelo centro de massa, atravessa também o ponto de contato, que é o ponto de contato da borda do ovo com a superfície onde você quer que ele fique em pé. Em outras palavras, pensando no torque, a distância radial do ponto de contato até o centro de massa tem a mesma direção da força resultante, que é a força-peso. Então, o ovo consegue ficar em pé. Por outro lado, se você não consegue colocar o ovo em pé, uma hora ele pode girar no sentido horário, outra hora ele pode girar no sentido anti-horário. Esse giro vai depender da disposição entre a força resultante sobre o centro de massa e o vetor posição do ponto de contato ao eixo de rotação. Nessa figura intermediária, observe que o vetor posição, que localiza o centro de massa em relação ao ponto de contato, faz um determinado ângulo com a força-peso. Se você aplicar aqui a regra da mão direita, que consiste em colocar os dedos da mão na direção do vetor R e depois buscar a força, você vai ver que o torque ele sai do plano do computador. Então o ovo ele vai ter um giro no sentido horário. O movimento dos dedos da mão nos dizem qual é o sentido da rotação. Na figura mais à direita, vemos agora o vetor posição, localizando o centro de massa, e a força-peso atuando sobre o centro de massa. Nessa situação, se você coloca os seus dedos da mão no sentido do vetor R e busca a força, o seu polegar ele vai entrar no plano do papel. Então o ovo vai ter, nesse caso, uma rotação horária. Nós indicamos o sentido do torque, a direção do torque, por um símbolo. E o símbolo dele saindo do plano do papel é um círculo com um pontinho, como se fosse a ponta de uma flecha. Enquanto se o torque entra no plano do papel, nós o representamos como um círculo com uma cruzeta, que significa a cauda de uma flecha. Então o torque entra no plano do quadro. Agora eu quero mostrar qual é o torque da força-peso. Pode ser calculado supondo-se que toda a sua massa esteja centrada no centro de massa. Então o torque em relação ao centro de massa será o produto vetorial de cada vetor posição RI, vetorial o peso dessa porção de matéria, localizada pelo vetor posição RI. Substituindo o peso como produto da inércia vezes a aceleração da gravidade, o torque em relação ao centro de massa será o somatório em I, da iésima partícula, vezes a coordenada dessa iésima partícula em relação ao centro de massa, vetorial MI vezes G. Nessa expressão, a aceleração da gravidade é a mesma, próxima à superfície da Terra. Então esse G é uma constante e MI é uma escalar. Então eu simplesmente coloquei o MI juntamente com o vetor RI. Agora, se eu multiplicar e dividir essa expressão pela massa total do objeto que você quer calcular o torque em relação ao centro de massa, você terá que o torque em relação ao centro de massa será o somatório em I da coordenada RI vezes a inércia MI, dividido pela massa total, vetorial a massa total vezes G. Ocorre que o somatório de RI vezes MI sobre a massa total é a coordenada do centro de massa. Então, o torque em relação ao centro de massa será o vetor posição relativo ao centro de massa, vetorial o peso. Aqui está a nossa expressão em relação ao torque ao centro de massa. Então, você precisa saber qual é a coordenada do centro de massa, o vetor coordenada do centro de massa, e calcular o produto vetorial com a força-peso. Desse produto vetorial, você terá a magnitude. A magnitude do torque em relação ao centro de massa será R centro de massa, peso, vezes seno de θ. Na nossa figura, temos o seno de θ na figura intermediária e na figura mais à direita. E na figura à esquerda, o seno de θ é igual a zero. Logo, o torque relativo ao centro de massa é igual a zero. Na figura do meio, o torque será positivo. E na figura da direita, o torque será negativo.
É devido a esse torque de massa que nós conseguimos fazer as curvas utilizando uma bicicleta ou mesmo uma moto. Você não precisa virar o guidão da bicicleta para fazer uma curva. Basta inclinar a bicicleta levemente. Esse movimento pendular vai produzir um torque. Você verá que esse torque será responsável por um movimento de giroscópio, será responsável por fazer a bicicleta fazer um giro. O próprio Einstein já sabia disso. Se uma vez você for me visitar na minha sala, você verá um quadro enorme, porque eu adoro andar de bicicleta como Einstein. Não sou tão inteligente quanto ele, mas temos um hobby em comum. Duas perguntas para você. Como colocar então um ovo em pé? E por que o giroscópio consegue manter uma direção fixa no espaço? A partir de agora, você vai aprender a responder essas duas questões, estudando o movimento do giroscópio, e verá por que o seu estudo é tão importante para a ciência e principalmente para a tecnologia. This is a gyroscope. It consists of a metal wheel mounted on an axle. The wheel and axle spin freely, secured in a metal frame. This simple device can behave in the most unexpected ways. The components of this simple mechanism are obvious, and it doesn't seem to have any special capabilities. Try to stand it on end and it falls over. Try to suspend it like this and it drops. Apparently it can't defy gravity. But spin the wheel and all that changes. A string provides a simple method to spin the wheel. The first thing I notice about the spinning gyroscope is that it resists attempts to change its position. A resistive force appears when I attempt to tilt or rotate the gyro. Now when I stand it on the tabletop, it stays vertical. The spinning wheel is creating a force that holds the gyroscope upright. When the wheel stops, the force disappears and the gyroscope falls. Incredibly, this force will support the gyroscope like this. It appears to be levitating. A spinning gyroscope will balance on a string. You can even lift the gyroscope with a string looped around one end. This interesting behavior is difficult to explain. Physicists have determined that a rotating wheel has angular momentum, similar to the momentum that a stone flying through the air has. To change the direction of the stone requires a force. Similarly, changing the orientation of the rotating wheel requires force. The spinning wheel prefers to stay oriented as it is, and it resists any attempt to change that orientation. The fact that gyroscopes will maintain a particular orientation in space is very useful. In modern aircraft, an inertial guidance system uses spinning gyroscopes to monitor and control the orientation of the aircraft. The gyroscope is suspended in a special cage that allows it to maintain its orientation independent of the aircraft's position. If the aircraft rolls, electric sensors and contacts connected to the gyro send information to the pilot about the aircraft's orientation. The Mars rover explores the surface of Mars using spinning gyroscopes to provide stability and navigational information.
This full-sized robotic helicopter flies without an onboard pilot. Gyroscopes provide stability and navigation. Gyroscopes have become essential components of aircraft, ships, robots, and spacecraft. If you're interested in experimenting with a gyroscope, they are available from online science and hobby retailers. The gyroscopes I am using are manufactured by Tedco Manufacturing in Hagerstown, Indiana. They are identical to toy gyroscopes first manufactured over 90 years ago. More science and technology-related videos can be found at our website, hylaroad.com. Follow the project's link. Então, para você fazer um ovo ficar em pé, basta colocá-lo em rotação, em alta rotação. Ao fazer isso, você está produzindo um momento angular na direção do eixo que atravessa o centro de massa do ovo. E ele consegue manter a sua posição na vertical. Então, é necessário um torque resultante para manter uma direção fixa no espaço, bem como ter uma rapidez angular de spin, uma rapidez angular de rotação. O giroscópio apresentado neste vídeo pode ser descrito nessa imagem. Consiste de um eixo de rotação e um disco com uma massa relativamente grande em relação ao eixo. Se você colocar esse disco para girar com uma alta rotação, vai ser produzido ao longo do eixo de rotação desse peão, desse giroscópio, um momento angular. O momento angular terá a direção do eixo. E a variação desse momento angular vai precessionar em direção a um eixo na vertical. Esse movimento recebe o nome de precessão. É o movimento do eixo em torno da vertical. Então, o momento angular ele vai produzir esse movimento de precessão aqui. O torque produzido pela força-peso nesse peão vai ter a direção da variação do momento angular. E é isto que faz o peão ficar com uma direção fixa no espaço. Essa direção fixa no espaço que é utilizada como tecnologia para meios de navegação, que foram citados ali no avião, no helicóptero e também não foi mostrado, mas no Segway, que é um desses dispositivos utilizados em shopping pela equipe de segurança. Consiste de um disco de alta rotação que mantém uma direção fixa no espaço. Ao produzir torques numa direção ou outra, você consegue mudar a direção do movimento do Segway. A rapidez angular de precessão em torno do eixo vertical é uma função tanto do torque resultante quanto da rapidez angular de rotação. E é essa expressão que eu vou obter com vocês nessa aula. A Terra também tem esse movimento de spin, que seria o seu movimento em torno do seu próprio eixo, e tem também o seu movimento de precessão, que é do eixo em relação à vertical. O eixo que passa pelos polos da Terra estão inclinados em 23 graus aproximadamente em relação à vertical.